Pronto, galera, vamos lá. Aula de redação e apresentação da redação. É o que nós vamos ver hoje. Professor, Oi. eu juro que na outra aula eu pensei que aquela aula fosse de redação e essa aqui que fosse de língua portuguesa. Não, é ao contrário. Então, vamos lá. Parte 1, apresentação da redação. É notável quando um texto tem boa apresentação. Oi, Natália, pode falar. Bom, vou continuar. É notável quando um texto tem boa apresentação. Ganha-se uma boa impressão acerca da qualidade do texto. É o primeiro contato. Para isso, é necessário escrever com muito zelo, pensando nos requisitos básicos para uma estética considerável. 1. Aprender letra legível. Quer tirar uma boa nota na prova? Não faça garranchos no texto. Vocês estão fazendo uma letra legível? A professora está chamando a atenção de vocês quanto a isso? Não, a minha não. A professora nunca me chamou a atenção de letra. Só a ortografia e a pontuação que tá errado. Meu. Ah, então tá. Então, provavelmente porque a letra de vocês está boa, porque senão ela teria chamado a atenção. Então, vamos lá. Na verdade, a letra não precisa ser linda, mas precisa ser legível. A professora não tem a obrigação de perder tempo tentando decifrar seu pergaminho, tá? Então, já é o primeiro passo. Se a pessoa que estiver te examinando pegar um texto que ela tem que parar para ficar decifrando aquela letra, com certeza você vai perder ponto. E com certeza vai ser prejudicial, porque a pessoa não vai entender o que você está tentando explicar. A letra precisa ser facilitada. 2, distinguir bem as maiúsculas das minúsculas. Então, a gente precisa aí aprender um pouquinho a fazer essa letra ser destacada no meio do texto, principalmente quando tem pontuação no meio do texto. 3, evitar rasuras e borrões. Caso o aluno erre, ele deverá anular o erro com um traço no meio da palavra sem parênteses. Lembra que a gente explicou em aulas passadas que quando escreve uma palavra errada ou escreve algo errado, tem que fazer um traço, somente um traço no meio da palavra, e daí seguir o texto com a palavra correta. Exemplo, casa. Casa escreve com S. Aqui ele escreveu com Z, então tá errado. O que ele fez? Passou um traço, tá? E é importante colocar apenas um traço por conta da caracterização. Porque se você está fazendo uma prova avaliativa, não é interessante que alguém te identifique nessa prova, porque isso pode te desclassificar, tá? Então, é por isso que tem que colocar só um traço. O que aconteceu, Natália? Não, é que ela escreveu no fundo dela, professora Gabi melhor. Fazer o quê? Professora Gabi melhor, tipo, a melhor. Ah, tá. Gente, vamos prestar atenção na aula, tá? Vamos lá. Você não vai ter a professora no dia da prova para te ajudar. Então, escreva a redação, nem muito menos dicionário. Opa! Você não vai ter a professora no dia da prova para ajudá-lo ou ajudá-la a escrever a redação. Muito menos um dicionário. Portanto, você só pode usar palavras cuja forma de escrever e o significado você tenha certeza. Como que é o nome da pessoa? Lembra que a gente estudou na aula passada? A pessoa que quer usar palavras muito o quê? Muito difíceis. Isso, muito difíceis. Mas lembra E
Pedantismo. Isso mesmo. Lembra que a gente anotou os conceitos certinho? O que é uma pessoa pedante? É uma pessoa que quer falar além do que ela Quer sabe, falar, né? tipo, que ela não sabe. Quer falar o que não sabe. Exatamente, isso mesmo. Então, o que tem que fazer? Palavras que você tem certeza do conceito. Então, correta. Você tem certeza que aquela palavra Isso. significa aquilo. É. E lembra também que não precisa de um monte de palavras, o quê? Cantes. Rebuscadas. Não precisam de palavras rebuscadas. Só saber o conceito certinho, a definição, os adjetivos corretos, tá? Sem muito enfeite na redação, para que a redação fique clara e objetiva. Se já ouviu a palavra e achou bonitinha, mas não sabe exatamente como se escrever e não conhece o significado dela, não a utilize. Como Zurger, professora. Lembra que a gente tem que fazer o nosso próprio dicionário de palavras, começar a pegar palavras novas e escrever, pegar a definição para que a gente possa aumentar o nosso vocabulário, certo? Somente dessa forma é que vocês vão conseguir melhorar a escrita de vocês. Mas até isso acontecer, vocês têm que fazer em cima da palavra básica, conceitos básicos, que vocês já sabem, tá? Mas tem que melhorar o dicionário interno, o dicionário pessoal. Procure outra palavra. Quem levantou a mão? Alguém levantou a mão, quer falar? Então, vamos lá. Procure outra palavra que se encaixe no texto do seu parágrafo. Sugestão: enquanto a prova do concurso não chega, pesquise palavras legais para a sua redação. O que eu estou falando desde o começo do ano? Pesquise palavras novas para você ter o seu próprio dicionário. Isso. Mental. Eu não falo isso toda aula? Toda aula. E vocês estão fazendo ou não? Professora, eu não faço quando eu não tenho tempo, mas quando eu lembro que eu já anotei umas palavras, fui eu. Então, que umas palavras difíceis, que eu acho que eu já te falei, que a professora, na aula da professora Ana Cláudia. Exutorar. Eu não tenho tempo. Tá ótimo, porque eu quero que vocês sempre anotem palavras novas. Eu quero que vocês tenham curiosidade em pesquisar, procurar a definição, porque isso é de extrema importância, não só para a redação de agora, para a redação futura também, tá? Sempre vocês vão precisar, porque não vai ser a única vez que vocês vão ter que redigir um texto na vida. Então, vamos lá. Se a folha de redação vier com espaço para o título, escreva nesse espaço e comece o texto na primeira linha. Se não, escreva o título na primeira linha, pense nele por último. Eu faço isso. Eu penso por último. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é muito importante. De acordo com o texto que você criou, de acordo com o que você leu, tem que ter um texto título coerente. Um título coerente. Isso. Tem que ter um título coerente. Porque tem que ter sentido, né? Sim, você não vai contar a história de uma árvore para o nome de um rio. Exatamente. Você vai contar uma história de jacaré e coloca um tubarão. Então. Exatamente. Então, vamos lá. Centralizar o título na primeira linha, sem aspas, sem grifo e sem ponto final, tá? É muito importante. Então, é só o título. Exemplo, a árvore é a árvore. Não tem aspas, não tem grifado, não tem destaque e não tem ponto final, não tem estrelinha, não tem coração, não tem o desenho da árvore depois do título árvore, tá bom?
Não tem 2 É desenhos só da árvore, a não tem árvore. 3 desenhos da árvore, não tem 4 desenhos da árvore, É, não tem 5. isso mesmo, para ficar bem nítido para Normal. vocês. Então, vamos lá. Não ultrapassar as margens, direita e esquerda. O que é margem? Margem do A caderno. linha dos Cantos cantos da folha. Isso, o começo e o fim. Aqueles 2 cantinhos, né? Começo e o fim ali da Professora, página. Deixa eu colocar aqui, né? Direita e esquerda. E também não deixar de atingi-las. E o que é não deixar de atingi-las? Atingir os... Não deixar de ir até o final, certo? Se você não respeitar a margem, a professora pode ficar chateada. O que é essa chateação? Por Por não não saber seguir regras da a redação. corrente. Oi, Marcelo, pode falar. A professora vai ficar chateada porque o aluno não está fazendo a redação direito. Aí, quando Isso. vai lá fazer a prova, faz errado. E essa chateação gera o quê, Marcelo? nota baixa. Nota baixa. Ela vai descontar, né? Ela vai descontar, ela vai Se você descontar ponto, daí Por tipo, exemplo, fica professora, triste, daí tu fica de de novo castigo, com daí você chora, fica sem amigos, pega depressão, morre. É mesmo. Vai, Ana, pode Sim. falar. Dá pra acontecer então, isso. por exemplo, você teve uma aula com uma professora que ela te ensinou uma coisa que você errou no texto. Isso já é um ponto negativo para você, tanto tanto a professora gostar de você, porque você devia ter aprendido, porque você estaria prestando atenção, tanto na prova, porque você teria uma nota baixa, porque é uma coisa que você não prestou atenção numa aula. É. Você errou alguma coisa que eu ensinei errado? A senhora ensina errado? A senhora não ensina errado. Então, Não me lembro. Ah, tá. mas você... Hã? É porque você disse Errado. que... Hã? É que você Não. disse que você errou alguma coisa que alguém te ensinou errado. Eu achei que fosse eu. Ó, o que é isso aqui? Não, A era isso. a aula é a apresentação da redação, certo? E aqui na apresentação da redação, a gente está falando sobre o quê? Uma boa apresentação. Ó, tá aqui, boa apresentação. Que ganha boa impressão, qualidade do texto, porque é o primeiro contato. Antes de ler a redação, o que o examinador faz? Ele pega a sua redação e olha ela inteira. Então, o que ele vê nisso? A estética, certo? Então, se a hora que ele olhar a estética da tua redação, ela ficar chateada, ela vai pegar a tua redação e vai observar muito mais os teus erros. E daí, dependendo, por exemplo, se você esqueceu de colocar uma vírgula, ou esqueceu de colocar um ponto, ou esqueceu de algum acento, ou colocou um acento errado, exemplo, o que ela não descontaria ponto antes, relevaria, porque é só um detalhe, às vezes, na redação, se ela já está olhando a tua redação chateada com o que ela viu, ela já vai descontar ponto sobre tudo. O examinador, né? Ela não. Se tudo tá errado... Ela, de modo geral, eu falo o examinador. Porque ele já vai olhar a tua redação, já vai falar, esse aluno não estudou direito, não tem assiduidade, não tem cuidado com a redação, não deve ter coerência, já começa a observar as suas pequenas falhas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer tudo para que o examinador não se chateie e não faça a correção da nossa redação com peso, com um olhar ruim. Com um olhar ruim, tá? Então, não queremos uma professora chateada. Ó, escrever com bastante clareza, a acentuação gráfica, pontuação,
Sinais de pontuação devem estar junto da palavra à esquerda. Caprichem e o quê? Bom trabalho. Isso. Então, a redação é o momento da gente colocar em prática tudo que a gente está aprendendo, tá? Então, tem que caprichar, porque em uma só redação cai toda a matéria. Né? É isso que vocês têm que ter em mente. Oi. Então, e também se você, por exemplo, você tem dificuldade no português ou em matemática, a redação te salva numa prova, porque ela vale bastante. É Ela te mesmo? salva. Salva Você tira uma mesmo. nota não boa, não muito boa em matemática e em português, mas a redação te salvou. Te Ah, traz porque lá para você- cima, né? Sim. Então, Redação vamos dá lá. nota boa se você acerta. É mesmo. Quadrinho. Uma tirinha, né, na verdade. Adoro ler quadrinhos. Os quadrinhos e as páginas de esporte, e as resenhas de livros, e as colunas de fofocas. Suponho que todos lemos aquilo que parece nos interessar mais, não? Além de ler, curto muito escrever. Redação, hein? Eu gosto. Ontem mesmo eu pedi para minha professora para ver se a gente podia escrever. Então, hoje a gente vai escrever um pouquinho. Vamos lá. Matar Cronos. Cronos, o rei dos titãs, era uma criatura tão má que comia seus próprios filhos. Mas 3 de seus filhos, Zeus, Poseidon Opa! e quem mais? Nossa, que letra, hein? Hades. Ares. É, professor. Acles. Hades. Hades. Eita, eu não lembro que esse era o terceiro filho de Cronos. Do... Nem eu. Deixa eu voltar aqui. é que essa letra tá meio difícil de decifrar. É mesmo. Tirou 0 aí. É, porque não é só uma palavra que tá difícil de ler. Se tiver um monte, A maioria. a maioria. Mas é Hades mesmo, tá? Quem falou, falou certo. É Hades. Oi? É Aí- Zeus, Poseidon e Hades. O mataram em uma batalha mortal. E o trancaram em um baú. Mas ele está de volta. E só Hércules pode matá-lo. Em uma noite, Hércules estava dormindo com sua mulher e Zeus apareceu e disse: Olá, Hércules. Oi, pai. Quais são as notícias? Você tem um novo trabalho para fazer. Matar Cronos. Matar o Cronos. Essa Isso letra é... Assim, parece que essa letra tá sem... Assim, a linha, ela tá fazendo fora da linha. É. Isso mesmo. Mas ela... É que ela tá fazendo um tipo ondulado, pra cima, pra baixo, fora da linha, certinho. É mesmo. Então, porque vamos essa lá. tem linha que ele escreveu. Então, vamos lá. Antes da gente começar a produção de texto, eu vou deixar a produção de texto para a segunda aula mesmo, tá? Mas eu já vou lendo com vocês para que vocês já tenham algumas ideias aí no intervalo, enquanto vocês ficam no intervalo, tá? Considere a tira abaixo e produza um pequeno texto narrativo com começo, meio e fim, de 15 a 20 linhas, com a orientação de quem? Da professora. Professora. Então, hoje a professora vai estar orientando vocês, no dia da prova, não. Não. Vamos lá. Qual poderia ser o início dessa história?
O que teria acontecido com o coati? O que é coati? Sei. É um um animal. bicho. É um É um bichinho. bichinho, né? É um animal. Que parece um macaco. E do focinho comprido. Não. Professora, eu fui naquele. A gente passou perto do aquário no Pantanal, eu, minha mãe e meu pai, domingo. Lá na Aí Afonso Pena. eu estava procurando um banheiro, aí eu vi uns quartizinhos, um monte. E eles são tão bonitinhos, né? Uns 4, Não 5, me 6. lembro de ter visto. É, Acho uma pouquinho. então vamos lá. O que teria acontecido com o coati? Dê um desfecho interessante. Lembra do desfecho? Faça uma redação com boa apresentação. Então, vamos lá ler a tirinha para a gente começar a ter ideias. Ele comeu alguma coisa? O rapaz responde, não. Os dois ficam olhando para a caixinha. Não morra, coatizinho. Não seria muito agradecido da sua parte quebrar meu coração. Então, o que aconteceu? O tigre e o menino estão conversando. Por quê? Porque aparentemente eles encontraram o quê? Um coati, certo? E esse coati está onde? Dentro de uma caixa. Na caixinha. Isso mesmo, Marcelo. Eles falam, ele comeu alguma coisa? E o menino diz, não. Eles olham Isso. para Ele comeu por quê? Porque o que é? Eles resgataram o coatizinho, por quê? Porque parece que ele tá o quê? Doente. Mas parece que ele tá machucado, né? Parece que ele se machucou, não parece? Eu falei que ele se machucou. Isso, parece que ele se machucou. E aí, o que o menininho fala Não. no Não final? morra, coatizinho, não estou muito agradecido, quebrar meu coração. Essa parte que quebraram meu Isso, coração. Vicente. Ele tá preocupado porque ele tá triste, ele não quer que o coatizinho morra, porque ele não quer ficar com o coração partido. Porque ele ficou muito feliz que ele resgatou o coati, só que ele tá preocupado porque o coati está machucado. Então, eu quero que vocês pensem para a gente redigir uma história nessas linhas aqui. Nessas linhas aqui, tá? Ô, Pro, nós temos que fazer agora? Não. Não, agora a gente vai para o intervalo. Primeiro, o que a gente vai fazer? Eu quero voltar com vocês aqui em cima e explicar mais uma vez isso aqui. O que a gente vai fazer? Apresentar letra legível, só que aqui a gente vai usar no computador. Então, fica um pouco mais complicado, mas eu quero que vocês coloquem aí no caderno de vocês com letra legível, porque depois eu quero foto dessa redação. Legível. Oi? Eu não sei o que é letra legível. É uma letra que as pessoas conseguem ler. Uma letra Você bonita. consegue- Uma letra legível, uma letra bonita que dá para ler. Uma letra que dá para ler, isso mesmo. Você conseguiu entender, Ana? Maria, desculpa. Sim. É uma letra que dá para entender. Não precisa ser uma letra linda, redondinha. Isso aí a gente vai pegando com prática mesmo, à medida que vai escrevendo. Mas tem que ser uma letra que, quando a pessoa vai ler, ela entenda o que está lendo, tá? Eu quero que todo mundo me mande uma foto da redação. Eu vou mandar uma mensagem no grupo, e daí vocês encaminhem naquele Caderno, WhatsApp, redação? tá? Oi? Pode ser no caderno, porque eu não tenho livro de redação. Sim, é no caderno mesmo, na folha. Pro, depois que fazer a
o título, a história, tem que mandar aonde? No grupo? É para vocês escreverem no caderno de vocês, aí você vai tirar uma foto e mandar no meu WhatsApp, Tá. que vai estar lá no grupo, tá bom? Ah, tá. Que daí eu vou mandar lá no grupo. Mandem nesse número. Aí vocês encaminhem naquele número. Ok? Tá bom. Sim. Então vamos lá. Minha dúvida também. Então vamos lá. Vamos recapitular o que é para fazer antes de sair para o intervalo. Letra legível. Oi. Eu não tenho o número da senhora. Eu vou estar lá no grupo meu número. Aí eu vou mandar uma mensagem no grupo falando, pessoal, encaminhem nesse número, tá bom? Sim. Então vamos lá. A apresentação tem que ser letra legível para facilitar a leitura e o entendimento do examinador. Distinguir letra maiúscula de letra minúscula. Que mais? Quando fizer uma palavra errada, tem que fazer o quê? Riscar na palavra. Um risco só. Lembrem disso, tá? É um risco só. E que mais? Os sinais de pontuação. Não ultrapasse as marcas. Sinais de pontuação. Outra coisa aqui, ó. O que a gente não vai ter no dia da prova? Dicionário. Isso. Então tem que fazer o quê? Substituir outra palavra. O significado que você tenha certeza. Isso, o significado que você saiba. Então não adianta escrever palavra difícil que você não sabe, que não vai ter coerência seu texto. Professora, respondi que a gente não ia ter professor e pensei também no dicionário, só que meu microfone estava desligado. É. Então vamos lá. Espaço para título. A folha tem espaço para título? Se tiver, você coloca no espaço que te forneceu. Se não tiver, você vai escrever na primeira linha. E como que vai escrever na primeira linha? Centralizado. Então, o texto tem que estar centralizado. Tipo, no meio, assim, produção, o nome da produção aqui, no meio. Não pode estar pro lado. No meio, sem o quê? Sem aspas, sem grifo, sem ponto final. Sem desenho, sem 2 árvores, sem 3 árvores, sem 55 Sem árvores. árvores. Sem nenhuma árvore. Sem nada. O título, só isso. O Miguel gostou da árvore, né, Miguel? Sem 55 árvores. Eu falei de árvore, agora eu só falo de árvore. Então, vamos lá. Fazer parágrafo distanciando mais ou menos 3 centímetros. Quem que sabe que é 3 centímetros? Eu. Professora, Mas como que a gente faz para medir isso na hora da prova? A gente não vai ter uma régua na hora da prova. Então, como que faz? Mais ou menos um dedo. Faz o Professora, dedinho. aprendi. Coloca o dedão assim, ó, na folha. Meu dedão tem 3 centímetros. Assim, ó. Coloca o Professora. dedão assim na folha, ó. Opa. Assim. Aí começa a escrever, depois do dedão. Professora, eu aprendi desse jeito, de você pôr um dedo, pôr o espaço e ali começar. Sempre fiz desse jeito, que foi o jeito que minha professora me ensinou. Isso, e dá certinho, né? Sim. Então, Aí pode você continuar vai assim. todos os parágrafos. Eu faço 2 Isso, o importante, o importante é o distanciamento, é ver que tem uma distância. Não precisa ser uma distância lá no meio da folha, pelo amor de Deus. É só uma distância pequena, tá? Ô, professora, Então é 5 dedos. o meu dedo tem uma grossura de 1 centímetro. O meu também. É, o dedo Eu de só vocês é tenho- pequenininho, por isso que eu falei para fazer com o dedão, que é um pouquinho maior. Então Então, vamos todo lá. mundo tem.
Manter, 2 centímetros. manter margens alinhadas. Opa. Mas de altura, 14 centímetros. Da professora. Prof, Professora. cadê você? Da sala ela não pode sair, ué. Se ela tivesse saído da aula, a gente também teria saído. Ela tá aqui. Minha mão tem 13 centímetros. Meu braço Ela tem... não tá conseguindo Oi, falar. gente. Caiu, tá? Oi. Desculpa. Ah, tá. Voltei. Não chorem. Ó, então tem Não que prestar chorem. atenção no quê? Na margem, colocar a margem certinha. Então tem que fazer o parágrafo e até o final da linha, não avançar ao final da linha e não avançar antes do começo da linha. Então tem que prestar bem atenção. Não pode fazer um texto sem usar todo o espaço, como também não pode fazer um texto indo além daquele espaço, tá bom? Tá bom. O que que a gente não quer? Uma coisa que a gente sempre tem que fazer. Depois do intervalo, o que que a gente não Aqui quer? uma coisa. A professora já tinha dado. Exatamente. A gente pode fazer quando Tem a que gente não escrever pode. o quê? Por exemplo, de Com 15 a 20 linhas, clareza. 50 linhas. Com clareza, isso mesmo. Pessoal, eu vou liberar vocês para o intervalo. Vou deixar aberto aqui nisso aqui, para vocês pensarem, tá? E aí, depois do intervalo, eu quero todo mundo com papel e caneta na mão, ou lápis, o que achar melhor. Professora, e pode lapiseira, que também é uma caneta? Pode ser. É melhor que seja caneta, porque no dia da prova vai ser caneta. Tá? E vocês têm que se ambientar com caneta. Ô, eu sou uma criancinha, eu não posso usar caneta, senão eu já borro. Não, pode sim, tem que se ambientar com caneta agora, tá? Tá bom. Professora, minha caneta tá aqui na minha mão. Só escrevo Isso. de caneta na escola. Ó, bom intervalo para vocês até 9h35. É para voltar todo mundo, tá? Tá bom. Professora, tchau. Beijo. Gravação, vamos lá. Então, vamos lá. Retomamos a gravação na produção de texto em sala. Então, começando a produção de texto. Era uma vez um menino chamado Carlos que passeava no parque E e Encontrou. avistou seu amigo. Professora, você pode repetir? Que ali deu uma travada. E avistou seu amigo Tigre. Professora, a senhora pode repetir desde Carlos, porque eu sem querer eu saí da aula, porque eu fui apertar em aceitar. Então, vamos lá, vou repetir mais uma vez. Era uma vez, vírgula, um menino chamado Carlos, vírgula, que que passeava passeava no parque e avistou seu amigo Tigre, E avistou seu amigo. vírgula, Avistou. vírgula, Ô, professora, chamado Caio. depois do tigre tem que fazer uma vírgula. Isso, vírgula, chamado Caio. É com Y? Não, Professora, é aí, ó. Professora, você pode repetir desde do parque, por favor? Eu não entendi.
que passeava no parque e avistou seu amigo tigre, vírgula, chamado Caio. NFT. Aí faz o quê? Ponto final, né? No final, Aí depois começa a parágrafo de novo, né, Pro? Agora a gente vai para O outro que mais a parágrafo. gente vai falar? Aí dá pra Dois falar assim, que ele avistou o tigre e perguntou o que levantar a mão. aconteceu com ele. Tem que levantar a Professora, a mão. gente pode pôr que o tigre, antes dos dois se encontrarem, achou esse coati doente e estava com ele na mão. Aí o cara perguntou o que aconteceu. Pode ser. Quem O que mais tem uma aconteceu, ideia? amiguinho? Quem mais tem uma ideia? Quem levantou a mão? Ângelo. Dava para ser assim, seu amigo tigre chamado Caio, ponto. Aí o parágrafo de novo. Enquanto Caio se aproximava, Carlos encontrou um coati que não estava bem. Isso. Vamos colocar assim, então. Igual vocês falaram. Então, quem encontrou foi o tigre. E aí o Carlos se aproximou, né? Isso que vocês falaram, não foi? Mas depois do Caio, chamado Caio, tem que começar parágrafo de novo? Não, não Tem. precisa. Pode ser na mesma linha, só o ponto final. E letra Então, só maiúscula. que aqui o meu terminando Caio já acabou a linha. Aí eu tenho que pular para outra linha. Não, pode pular, mas aí não faz parágrafo, tá? Ah, tá bom. Quem mais levantou a mão? Ninguém? Pode Ana seguir? Beatriz. Acho que a Ana já falou, né? Ela deu a sugestão falei. do tigre ter encontrado e daí o menino se aproximou, né? Então, Sim, como que a gente vai colocar? Avistou seu amigo tigre, chamado Caio. Ponto final. Quando foi ao encontro de Caio... Não, vamos colocar assim. Quando Carlos foi ao encontro de Caio, ponto final. Aí o quando maiúsculo. Quando o quê? Carlos Peraí, deixa eu apagar aqui o O. Quando Carlos De apagar. foi Quando Carlos ao encontro... foi. Ah, Depois de quando é o quê? Quando Carlos foi ao encontro de Caio, Quando Carlos Encontrou um coati. vírgula, percebeu Quando Carlos foi ao encontro de Caio, foi NFT. vírgula, encontro todo Professora, mundo eu tô fazendo seguindo aí? caneta. Oi? Tô fazendo de caneta, tá? Ou preciso fazer É de caneta mesmo, tá? Ah, então deixa eu passar um pouco. professora. Não, quem começou de lápis, termina de lápis, sem problema. Na próxima a gente Professora. vai de caneta. Oi? Depois, quando falou encontro de Caio, tem mais alguma coisa? Quando Carlos foi ao encontro de Caio, vírgula, percebeu Professora, pensei, Coati machucado. Peraí. Ah, não, eu dei uma opinião sem. percebeu que Caio havia Depois de perceber é o quê? Oi? Oi? perceber que Caio Tá, depois de percebeu,
Percebeu que Caio havia encontrado um coati. Percebeu que Caio Havia encontrado um coati. Isso, Quatro. vírgula. Caraca, muito vírgula. E perguntou. E perguntou. E perguntou. Perguntou. 2 pontos. Depois de de perceber que Caio havia encontrado é o quê? percebeu que Caio havia encontrado um coati. E perguntou. 2 pontos. Um coati. Vírgula. Um coati, vírgula, perguntou. Isso, Ângelo. Depois de coati, tem dois pontos, vírgula e perguntou. 2 Eu pontos, coloquei, travessão. Aí depois perguntou é um travessão, né, Pro? 2 pontos. Isso, 2 travessão. pontos primeiro, e igual a Ana. Quem que tá falando? É a Ana? É. Isso, Ana. Depois de perguntou, é 2 pontos. Pula uma linha, parágrafo e travessão. Professora, mas olha aqui. Coati e perguntou. Coloquei 2 pontos, mas sobrou espaço na mesma linha. Eu faço outro parágrafo na próxima linha sem pular e coloco travessão? Isso. Ah, tá. Faz o mesmo espacinho, travessão. O que ele perguntou? Vamos lá. O que está Aí acontecendo? ele pode perguntar assim, o que está acontecendo com você, Caio? O que aconteceu? Tem na mão. Ainda não é você. Aconteceu com você. O que aconteceu? Como que é, Ângelo? O que aconteceu, amigo Caio? O que você tem na mão? Vamos colocar, então, o que você tem na mão? Sim. Então vai. Tá. Quando tem travessão e parágrafo, a gente tem que começar a frase como? Com letra maiúscula ou minúscula? Maiúsculo. Então, vamos lá. O que Você tem. você tem na mão? Ponto. É uma pergunta. Então, que ponto que tem aí? No final da Ponto frase? de. Interrogação. 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 O que você tem na mão? Aí a gente coloca na outra linha. Um coati machucado. Carlos respondeu. É Ai, Caio, né, professora. Pro? Caio respondeu, né? O Carlos respondeu. Desculpa, como que é? O Caio Caio. Professora, precisa Isso. pôr outro parágrafo? Letra maiúscula tem parágrafo. Depois do ponto de interrogação, você pula na linha de baixo e aí você vai colocar Caio respondeu. Parágrafo e letra maiúscula, tá? Um coati mal, um coati doente. Caio Um coati respondeu. machucado. Um coati machucado, ferido. Um coati ferido. Isso, um coati ferido. Caio respondeu 2 pontos. Travessão. Caramba, esqueci do parágrafo. Pula linha, parágrafo, travessão, letra maiúscula. Ô, Um Pro, coati ferido. Ponto de exclamação. Um coati Eu usei ferido. corretivo, tá, professora? Aqui eu esqueci do parágrafo, aí eu coloquei a travessão. Aí eu esqueci do parágrafo. Pro, Um coati ferido. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação.
Professora, assim, mais Que pra frente da mais? história, a gente pode, um pouquinho mais pra frente da história, a gente pode pôr que um deles ou os dois adotaram o Coati, deu nome, cuidou dele. Pode ser. Ou eles Então, levaram para casa e cuidaram deles. não, calma, você é do final, aí a gente coloca isso. Depois de um coati ferido, que mais que a gente vai colocar? Vamos Professora, um levar Coati para ferido, casa ponto, para né? acolher. Quando tem um animal ferido, quem é o médico que cuida desse animal? O Veterinário. veterinário. O veterinário. Então, por que a gente não dá uma sugestão? Por que o Carlos não dá uma sugestão de levar o coati para o veterinário? Pode ser. Tá bom. Um Coati ferido, ponto, aí na próxima linha, né, professora? Próxima linha, o que a gente coloca? Depois de um coati ferido. Carlos Vai falou. ponto final. Carlos disse. Carlos Foi. disse, vamos Então, levá-lo ao veterinário? Professora, você pode, depois ali de um Coati ferido, você pode repetir o que você disse, por favor? ó, depois de um coati ferido, é ponto de exclamação. Na outra linha, nós vamos colocar assim. Então, Então. parágrafo e letra maiúscula. Então, Carlos sugeriu. Então, Carlos sugeriu. Como se escreve sugeriu? Deixa eu ver. É com N ou com M? Então, é como? Com N. Um N, isso mesmo. Então, Carlos como sugeriu. sugeriu. Antes Sugeriu. Como que escreve sugeriu? S-U-G-R-I-U. Isso, S-U-G-E-R-I-U. Sugeriu. Aí, Sugeriu. 2 pontos. vamos levá-lo ao veterinário. Isso. Levar. Parágrafo, Professora, travessão, letra maiúscula. professora. Oi? Daí, Sugeriu vai ser L ou U no final? Depois U. de tradução é o quê? Sugeriu, com U. vamos levá-lo ao veterinário. Oi? Levar aí o travessão lo ou é levá-lo tudo junto? Não é travessão. É hífen. Hífen. Isso, é levar, hífen, L-O. Levá-lo. Então, vamos lá. Professora, qual é a frase Travessão, que a gente tem que pôr? parágrafo, travessão, letra maiúscula. Vamos Levá-lo levar ao veterinário. ao veterinário. E levá-lo tem acento, tá? Acento agudo no A. É levar com acento. Levá-lo ao veterinário. Veterinário tem acento ou não? Tem. Aonde que tem acento Veterinário. veterinário? No A, veterinário. Ah, isso mesmo, veterinário. Vamos levar ao É veterinário. um ponto de interrogação porque é uma pergunta. Vamos levar ao veterinário. Não é uma Vamos pergunta. levá-lo ao veterinário. Eu acho que não é uma pergunta. Não, vamos colocar ponto de exclamação? Vamos. Porque Depois não de- é uma pergunta. Ele está afirmando, vamos levar ao veterinário.
A gente pode pôr vamos, tipo, vai logo, vai rápido, corre. É. E agora, o que que a gente vai colocar? Não sei. Eu acabei de falar, professora. Chegando Aí lá, dá para colocar assim, chegando ao médico. Um médico, não é Ao médico. veterinário. É médico veterinário. Tá certo. Melhor veterinário. Mas tudo bem. O que a gente vai pôr? Vamos dar uma sugestão Eu já para dei. poder... Ângelo levantou a mão. Pode falar, Ângelo. professora, dá para ser assim. E chegando lá, o veterinário cuidou do Coati e depois deu as instruções necessárias pro Carlos e pro Caio, e aí eles levaram o Coati para casa. Professora, Isso mesmo. Oi. segundo o que o Ângelo falou, dá pra gente pôr quando eles chegaram ao veterinário, colocar assim, falaram que o veterinário falou que ele tinha quebrado uma de suas patas. Por isso teria que ficar, por isso iria demorar para ele poder voltar para a natureza, e aí o Caio e o Carlos tinham que cuidar dele por um tempo. Com Isso. remédio. Isso. Então, como que a gente vai começar esse novo parágrafo? Chegando lá, Chegando ao lá. Então, vamos lá. Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Miguel, senta na cadeira. O que você está fazendo aí, de pé? Eu tô me arrumando. Então, vai. Chegando lá. Lá tem um acento, né, no A. Isso. Chegando lá. o veterinário disse. O veterinário disse. Depois de chegando lá, tem vírgula ou não tem? Tem Sim. vírgula. Sim. Tem vírgula, tem vírgula. Tem vírgula. O veterinário disse que o Coati... O veterinário tem acento? Tem acento no na, lembra? Que o Coati estava fraturado. Havia Professora. quebrado uma de patas. Oi. Professora, Oi. quando chegaram lá, eu me perdi aqui um pouco. Pode falar de novo? Posso sim. Então, vamos lá. Estava Vamos levá-lo ao veterinário. Ponto de exclamação. Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula, colocamos chegando lá, vírgula. O veterinário disse que o Coati estava fraturado. E iria demorar para se recuperar. Isso. Tá todo mundo aqui? Eu tô aqui no O Coati tinha se fraturado. Iria Disse demorar que o para Coati estava fraturado. iria demorar para se Fraturado é com U. Fraturado. Fraturado. Isso, fraturado. Isso mesmo. Com U. professora. Iria Iria demorar para se recuperar. E Por que isso demoraria. Ao invés de usar iria demorar, use demoraria. Tá bom? posso usar corretivo ou vou ter que riscar a palavra? Risca a palavra, do jeito que a gente aprendeu. E o que, professora? Coati estava fraturado, vírgula, e Demoraria que para se recuperar. demoraria Demoraria
para Se recuperar. se recuperar. 2 meios mais 2 meios igual 5. Se recuperar. Por Com isso teria que ficar. Posso falar outra, professora? Por isso teria que ficar com Caio e Carlos. Com remédios, com uma palavra. Com o veterinário dando os remédios. Ele ia dar um remédio para Caio e Carlos sempre dar para ele no dia a dia. Só que ele não vai. Ele ia demorar, por isso que tinha Mas que esqueceram de Caio. colocar a comida e Caio Depois de pergunta, recuperar, ele é o que comeu alguma coisa? Não. Vamos colocar. Então, ó, vamos fazer, ó. Agora a gente tem mais ou menos o quê? 5 linhas para terminar o texto, certo? Sim. A minha tem 6. A minha 13ª linha. Não tem importância, porque é de 15 a 20. Então, vamos lá. Faltou um. Vamos pensar, vamos elaborar um parágrafo só com um desfecho agora? Sim. Sim. Então, o que a gente vai... Professora, depois de recuperar é o quê? Ponto final. Ponto final, isso. Aí agora vai ser parágrafo, letra maiúscula, e a gente vai fazer o desfecho da história. E olha só, lembra que está escrito aqui, ó, tem que ser, ó, de um desfecho interessante. Então, o que é interessante para esse texto? Pode ser que o Quati tinha que recuperar e ele tinha que ficar em repouso na casa do Caio e do Carlos. Passou uma Isso. semana. Então, como que a gente pode colocar? Então, a gente pode colocar assim, ó. Caio e Carlos decidiram cuidar do Quati e alimentá-lo. Professora, O que você acha? mas eu posso continuar essa frase? Passado alguns dias, Professora, devolveram ele para a natureza. Professora, É um desfecho interessante? Sim. É. Depois de Caio e Carlos é o quê? Na onde? Depois de Caio e Carlos, aí é o quê? Então, vamos lá. Parágrafo, letra maiúscula, Caio e Carlos, né? Decidiram... professora, Oi. alimentá-lo tem que ser aquele de nenhum levá-lo. Isso, do mesmo jeito. Então, Caio e Carlos decidiram cuidar do Quati. Calma aí. Cuidar E alimentá-lo. do Quati e alimentá-lo. E alimentá-lo. E Professora, alimentar, hífen, lo. Isso. E não esquece do acento em tá, tá? E alimentá-lo. Professora, a gente pode Ponto pôr final. E depois. depois de alimentá-lo, Uma Passar... Não, ponto final na mesma linha. depois de Passados alimentá-lo é ponto final? ponto final na mesma linha. Tá. Depois de ponto final na mesma linha, tem que começar a frase como? Com letra maiúscula, certo? Sim.
Passado Passados uma semana. uma semana. Passado. Passado uma semana. Passado uma semana. O Coati estava melhor. Vírgula, o Coati. Semana. Aí depois semana é vírgula, né, Pro? Depois de uma Isso. semana. Passado uma semana, vírgula, o Coati se recuperou. Coati se recuperou. O Coa Recuperou. se recuperou. Vírgula de novo, né? Ah, E os amigos. e os amigos, no caso, é o Caio e o Carlos, né, Pro? Caio e Carlos, isso mesmo. E os amigos felizes. E os amigos. Felizes. Depois de amigos é o quê, Pro? Hã? Depois de amigos é o quê? Feliz. E os amigos felizes, vírgula, devolveram-o. Vírgula, devolveram. Devolveram-o. Aí é devolveram, hífen, o. Com ele, professora. Devolveram. Devolveram. Hífen-o. Depois de devolveram, Pro. Hífen-o. Devolveram-o para a natureza. Para a natureza. Ou para a natureza. Depois. Que mais? Acabou? Fim da história. Professora, Oi, pode falar. quando diz bem que a gente escreve bem aqui, devolveram o Vai. para Tira a foto aqui para eu mandar para a professora. Ô, Pro, daria para colocar assim. floresta. Devolveram Só o um Coati pouquinho. para a natureza. Espera só um pouquinho que tem alguém falando. Devolveram. Que é o Quem que estava falando? Quem que estava falando? A Heloísa. Heloísa, pode Pro, continuar falando. Quando a gente escreve aqui, devolveram, é para a floresta? Devolveram-o para a natureza. Ô, Obrigada. Pro, daria para colocar assim, devolveram o Coati para a natureza. Então, mas aí como a gente já escreveu o Coati lá em cima, a gente usa o quê? O hífen o para remeter a Coati, certo? O que está faltando nesse texto? O que está faltando no texto título. agora? O título. Depois de escrever o texto, a gente tem que colocar o título. Qual que é o título que a gente vai dar para a nossa história? Ô, Pro, e depois a natureza é para Coati ferido. Um por vez. Vamos lá, Maria Luísa. E depois da natureza é ponto final? Ponto final. Arthur Antunes, pode falar. Não, professora, deixa. Pode falar. Não. É ruim. Você não falou nada, eu quero saber uma sugestão sua para o título. Professora. Pode ser o Coati machucado, não? Isso é uma boa sugestão. Vamos colocar assim, Coati ferido. a recuperação do Não, Coati. dá assim que o Coati é com os amigos. O Coati vivia com os amigos. Não. O Coati ferido, então? Professora, já vou mandar o texto.
Sim, Tem Quati que ferido. colocar o título, tem que colocar o título. Eu já coloquei. Pode pôr o Quati ferido. Qual que é o professora? título, então? O Quati ferido. Então, tá bom. O título tem que ser centralizado, né? Lembra? Sim, eu lembro. O Quati ferido. Tem ponto final no título? Não, não tem. Tá. E tem risco no título? Desenho? Não tem Destaque? árvore, sabe, Biel? Não tem. Ah, Não tem 50. Ô, professora, não tem 55 árvores. Não tem 55 Não tem árvores. 55 árvores, tem que lembrar bem disso. Ó, meu Não texto. tem E o Quati. professor, do jeito que o Miguel falou, eu nunca mais vou esquecer disso. Olha lá. Posso tirar foto? Eba! Pode. Já tirei. Professora, Mandar Tá, o título. então, ó, vamos lá. O que que eu quero observar, que vocês observem no texto? Vamos voltar lá um pouquinho para a gente poder conversar um pouco sobre ele? Sim. Então, o que que a gente aprendeu? Aprendeu não, relembrou, né? Que o texto tem que ser, o título tem que ser centralizado. A gente vai escrever o título no final da história. Não pode ter Espera um pouco, pai. aspas. Que o texto tem que ser escrito no começo e no final da linha, Peraí, pai. certinho, sem passar a margem do caderno, Ou certo? ou começar a escrever antes da margem. Não começar a escrever antes da margem, usar pontuação, travessão, parágrafo, letra maiúscula. Ponto final. Isso. Aí, olha só. Vamos levá-lo. O que que esse hífen LO remete? É levá-lo o Quati ao Levá-lo veterinário. Quati. Isso, remete a Quati, certo? Então, Sim. para não escrever Quati de novo, a gente usa o levá-lo, certo? Sim. A professora, como é que escolheu o texto? Foi desse jeito. E alimentá-lo também remete a quê? Alimentá-lo é alimentá-lo o Quati. O Quati também, isso mesmo. Alimentá-lo, devolveram, levá-lo. Devolveram, isso. É tudo ligado ao Quati. Tudo ligado ao Quati. Isso mesmo. Quantas linhas deram? No meu deu 17. professor, O meu também professora, deu a minha deu 17. 13. 2, 3. Isso Professora, a minha mesmo. deu 13 sobre 16 linhas. Então, a gente respeitou o número de linhas? Sim. A minha foi 17, Pro. A minha foi 13. Isso. Mas está É que eu entre escrevo 15 e 20, não tá? Até a linha 18. A minha foi 19. Isso, mas está entre 15 e 20, certo? A minha deu 18. A minha deu 18. Isso, a minha deu 18 também. Outra coisa que a gente respeitou. Teve o começo, o meio e o fim da história? Sim. Sim. O que é o começo? O começo foi. Era uma vez um menino chamado Carlos que passeava no parque. E a Vamos Vitão falar tem um de vez. Professora, Oi. sabe por que tem 13 linhas no meu texto? É que eu escrevo muito pequeno. Então, tem que colocar uma letra um pouquinho maior, tá? Mas Tá. me manda a sua redação que eu vou fazer as observações depois, tá bom? Tá. Eu já mandei. Isso, eu já recebi de alguns aqui. Eu não mandei porque a Pro não tinha colocado o número ainda no grupo. Tá, eu vou pôr, daí você manda, não tem importância, é que alguns já têm meu telefone, daí já mandaram. Não, é que eu não tenho. É que eu procurei pela uma mensagem antiga da professora, achei, adicionei e mandei.
Isso mesmo. Então, vamos lá. Quais são as características do início do texto? Era uma vez um menino chamado Carlos que passeava pelo parque e avistou o seu amigo Tino chamado Caio. Um por vez. Vamos lá. O Ângelo levantou a mão. Foi o Carlos, ele foi pro parque e dali ele avistou o seu amigo. Mas aí Isso, eles fizeram... percebeu que o Caio tinha alguma coisa na mão. Isso. Teve o quê? A apresentação dos personagens, que era quem? Um menino chamado Carlos, O tigre, tigre, Caio, Caio, que se conheciam. e ele era... A história se passa onde? No parque, no veterinário e na casa. no veterinário. No casa, e só. casa. E um pouco na floresta, porque é no final. Porque daí Depois eles ele vai para a floresta, mas a história se passa no parque, no veterinário e depois em casa, né? É. E aí eles contam o quê? Qual que é o clímax da história? o Pati machucado. O Coati tá machucado por levar ele pro veterinário. O encontro com o Coati machucado, fraturado. O encontro com o Coati fraturado. E aí, o que que eles fizeram? Qual a ideia que eles tiveram? Vamos levá-lo ao veterinário. Levá-lo ao veterinário, isso mesmo. E aí, o que que o veterinário falou? Que ainda é o clímax da história. Ele está fraturado. Levará algum tempo. E demoraria para se recuperar. Demoraria um tempinho para se recuperar, né? E aí, para o desfecho da história. O que que é o desfecho da história? O desfecho da história foi. Quais são as Lembra das características? Eles terem colocado o Coati na floresta. Vocês lembram das características que tem que ter um desfecho? Qual que é a principal característica do desfecho? A floresta. Quando eles levaram para a floresta. A principal característica para o desfecho da história. Lembra que a gente estudou as características? Eu quero que vocês me falem qual que é a característica principal para o desfecho. Qual que é? O fim da história. Não, mas o que que tem que ter para ter um final na história? O clímax. A gente já falou. O clímax. Ó, lembra que o que que é o clímax? É o desenvolvimento da história O desenrolar do... que tem o quê? Que tem uma história, que tem um enredo. O enredo é a trama. Lembra do enredo, da trama? Enredo, trama. E aí tem um quê? Um conflito. Lembra do conflito? Eu estudei isso aí mais ou menos na escola sobre o... Isso. Então, ó, tem um conflito. Então, se no clímax, que é o desenvolvimento, tem um conflito, no final da história, o que a gente tem que fazer? A resolução do conflito. Isso mesmo, Miguel. Então, qual que foi a resolução do conflito da história? Uma semana depois, o Coati estava recuperado e levaram ele para a floresta para ser livre. Isso, o repouso do Coati, para que ele tivesse a recuperação, e depois da recuperação,
devolveram o animal para a natureza. Solucionou o conflito? Sim, solucionou. Foi uma solução, um desfecho interessante? Foi. Foi o correto a se fazer? Foi correto. Sim, né? Foi correto, porque ele é um dos animais, assim, que ele não é meio, assim, doméstico. Ele não é doméstico, isso. Ele é mais para um animal silvestre. Isso, é um animal silvestre. Mas mesmo assim, tem que cuidar, não pode machucar, não pode matar, certo? Tem que cuidar para ele ficar Professora, Oi. a minha ideia para você é, tipo, adotar um animal, mas não, tipo, não adotar no sentido de ficar preso numa gaiola ou num lugar. Deixar o bichinho sair, levar para passear, como se fosse um cachorrinho mesmo. Exatamente. Dar comida, porque às Exatamente. vezes esses animais da floresta não têm comida, às vezes eles não acham, né? Às vezes é pequeno, tem animais maiores, por medo. Aí deixasse ele sair um pouco para ver os amigos, com a tia dele. É, isso mesmo. Vamos lá. Ó, então, nós consideramos a tirinha, usamos ela como base? Usamos, né? Sim, Aqui, esse texto foi um texto narrativo? Foi. foi. Foi, porque nós fizemos a narração, certo? Certo. E também fizemos o quê? O começo, meio e fim de E 15 fim. a 20 linhas. Começo, meio e fim. Quando é um texto que tem animal com característica humana, esse texto é o quê? Uma fábula. Uma fábula, isso mesmo. Então, cumprimos também esse requisito, não cumprimos? Sim. Sim. O que mais de característica no texto que a gente já estudou? Os sinais de pontuação. Sinais de pontuação. Isso, sinais de pontuação. Sinais de pontuação, parágrafo, letra maiúscula diferente da minúscula, certo? Sempre letra maiúscula Palavras certas. próprias. Isso. Palavras que a gente sabe a tradução, respeitamos Não a seja muito coerência difícil. e a coesão do texto. Que não sejam muito difíceis as palavras. Isso mesmo. Agora eu vou passar para vocês fazerem em casa uma tarefa. Deixa eu pegar meu post-it. Vamos ler? Vamos ler? Sinais. Cara, Então vamos ler. Isso aqui eu vou colocar para vocês lá no no grupo? WhatsApp, tá? No grupo, por conta das características, para vocês me mandarem, tá? Para vocês, que a gente vai fazer a leitura, eu vou explicar e depois vocês vão ler novamente em casa. Produção de texto para casa. Então, vamos lá. Considere o texto abaixo e produza uma narração com começo, meio e fim de 15 a 25 linhas. Use esta folha para rascunho. Depois passe seu texto a limpo e entregue à professora na aula seguinte. Faça uma redação com boa apresentação e seja um bom exercício para vocês. Então, vamos lá. O trecho abaixo foi extraído de uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo e sugere uma interessante situação narrativa. Vamos fazer a leitura. Um dia, as duas fizeram um pacto. Se reuniriam dali a 20 anos naquele mesmo lugar. Acontecesse o que acontecesse, nenhuma podia faltar ao encontro, mesmo que tivesse que vir de longe, mesmo que estivesse morta.
e selaram o pacto não com sangue, mas com chantilly na testa, já que estavam numa sorveteria. Para não esquecer, tinham 15 anos. 20 anos depois, uma mulher entrou numa locadora de vídeo e perguntou: aqui não era uma sorveteria? O funcionário não sabia. O dono disse que quando comprara, a loja era um depósito. Sorveteria? Questionou, né? Só se fosse há muito tempo. A mulher agradeceu e ficou olhando as fitas enquanto esperava. Era melhor que a outra não aparecesse. Era melhor que a outra não aparecesse mesmo. Tinham se separado. Nunca mais tinham se visto. Que tipo de conversa poderiam ter? Eu não fiz nada. Não me formei, não namorei, não me casei, não viajei, nada. Estou com 35 anos e ainda não tive uma vida. Já estava quase desistindo e indo embora, convencida de que a outra não a apareceria, quando a viu entrar na loja. Sua tarefa narrativa é desenvolver a história do encontro das duas amigas, passados 20 anos do pacto que fizeram na antiga sorveteria. Mantenha o mesmo narrador onisciente, o mesmo foco narrativo na terceira pessoa, tá? Então, é para vocês se concentrarem nesse enredo aqui. Vocês têm 15 a 20 linhas para fazer o texto, tá? 15 a 25, professora. 15 a 25, isso, obrigada. E é desenvolver o encontro das amigas, tá? Eu quero uma história que desenvolva esse encontro. Ok? Ok. Quem já for terminando, pode mandar no WhatsApp. E eu vou disponibilizar isso aqui no WhatsApp para que vocês... Oi. Você coloca o seu número no grupo, porque eu te procurei no grupo e não achei. Tá bom, eu vou colocar as recomendações no grupo e esse exercício para que vocês sigam ele, tá bom? Tá bom. Ângelo, quer falar alguma coisa? Professora, ali é o encontro das duas depois de 20 anos? É o encontro das duas depois de 20 anos, isso mesmo. Caraca, Então, mas o a pacto gente de pode chantilly foi real. Professora, Oi? então essa parte do comecinho, a gente pode pôr ali esse comecinho dela ter feito o pacto quando criança, passaram 20 anos, e daí Ó, não era quando criança, tá? Olha só aqui, ó. quando tinha 15 anos. Já era adolescente. Isso, quando elas tinham 15 anos, tá bom? Tá, mas a gente pode, eu posso pôr na minha redação, quando elas tinham 15 anos, fizeram o pacto, passaram 20 anos e elas foram a esse encontro? Isso, tem que colocar isso, porque tem que seguir a ideia do texto, tá? A ideia que o texto apresentou. Então, vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa sobre a aula? Outra, gostei dessa aula. Professora, Que bom, então. professora, Então, até professora. semana que vem, tá? Vamos Espera. encerrar a aula. espera um pouco, professora. Eu posso falar uma palavra desse dicionário? Um por vez. Oi, Miguel, o que você falou? Eu posso falar uma palavra desse dicionário aqui? Pode, por favor. Já fala a palavra e a definição para a gente aprender. Gameleira. Gameleira. O que é gameleira? Árvore frondosa da família das moraceias, encontrada no Moraceia. Brasil, cujo látex é dotado de propriedades medicinosas. Isso, gameleira. Então, é o quê? Uma espécie de árvore.
outra aqui. Então, aprendemos uma palavra nova hoje, não aprendemos? Sim. Gameleira. Isso mesmo. Muito obrigada por contribuir com a aula, Miguel. Assim que eu gosto. Então, vamos lá. Vou dispensar vocês, tá? Obrigada pela atenção. Eu espero que vocês façam um bom texto. Tenham uma boa semana. Prestem bastante atenção nas provas, tá? Tá. Tchau, Pro. Tchau, Tchau. Pro. Beijo. Tchau. Semana que vem, gente. Tchau. Tchau. Você também. Tchau, professora. Tchau.